Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, nós contemplamos o texto sagrado nos trazendo alguns ensinamentos essenciais para que nós possamos tomar consciência da nossa vocação de cristãos, dessa vocação batismal que nós somos chamados a viver em profundidade, mas para viver nessa profundidade, para que possamos ser movidos pelo Espírito Santo, nós precisamos dar passos, e esses passos o próprio Cristo nos indica. Por isso que para ser movido pelo Espírito Santo, nós precisamos dar esses passos nesse itinerário que Jesus mesmo nos propõe. O texto sagrado já nos mostra que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ou seja, Jesus ele era movido pelo Espírito Santo. Não era a vontade de um ser humano, também não foi o demônio que o conduziu ao deserto, mas é o Espírito mesmo que o conduz para que ele pudesse ali nos trazer ensinamentos essenciais para a nossa vida. O deserto é símbolo da nossa vida, do mundo onde não há vida e não há plenitude, porque somente nos bens eternos que nós teremos a plenitude da nossa vida. Por isso que o Espírito ele nos conduz no deserto para sermos tentados, para que nós possamos perceber as desordens que estão em nós. Por isso que nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. Mas para que nós possamos ser dóceis ao Espírito Santo, ser movidos por ele, nós precisamos entender que nós precisamos adentrar nesse caminho que Jesus Cristo nos propõe, que tem a ver com o anúncio que ele faz do reino dos céus. E o texto sagrado vai dizer que Jesus, ele foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, e aqui está a essência da pregação de Jesus Cristo. Ele vai dizer, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, quando Jesus diz o tempo já se completou, isso significa que os antigos eles esperaram ver o Messias e muitos não puderam ver. Por isso que Jesus também, num outro momento no Evangelho, ele vai dizer, muitos quiserem ver o que vedes e não viram, quiseram ouvir o que ouvis e não puderam ouvir, porque muitos esperavam o Messias, mas não conseguiram ver e contemplar esse enviado de Deus. Mas nós que o conhecemos, nós que tivemos uma experiência, nós somos chamados a reconhecer que esse tempo ele já se completou, porque não precisamos mais esperar mais nada, porque nós já temos aquele que é a salvação, que é a meta da nossa vida, que é Jesus Cristo, aquele que veio para nos resgatar, para nos mostrar o verdadeiro caminho de salvação. Por isso que o tempo já se completou. Depois ele vai dizer, e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver nessa terra. E por isso que nós precisamos estar sempre preparados para a eternidade, porque o reino de Deus
está muito próximo. E estando próximo, nós precisamos nos preparar para adentrar nele a qualquer momento. E depois Jesus ele vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão que Jesus Cristo nos propõe tem a ver com 3 áreas na nossa vida. A primeira conversão é de direção, ou seja, na nossa vida velha nós tínhamos as nossas próprias direções, os nossos próprios ideais, os nossos próprios sonhos. Mas depois que nós encontramos Jesus Cristo, o verdadeiro ideal, a verdadeira direção é o reino dos céus. E é o próprio Cristo que é o caminho para alcançarmos esse reino dos céus. Ele é aquele que nos dá a verdadeira direção. É Ele que converte a nossa vida para uma vida nova. É Ele que vai nos introduzindo nesse caminho de salvação. Depois, a segunda conversão é de mentalidade. Por isso que nós precisamos verdadeiramente conhecer a palavra de Deus, conhecer a vida de Cristo, conhecer o Evangelho, porque somente conhecendo o Evangelho nós conseguiremos formar a nossa consciência, e formando a nossa consciência nós poderemos sempre ter a capacidade de discernimento diante desse caminho, para que assim nós possamos aprender a discernir qual o espírito que está se movimentando em nós, se é o espírito do mundo, se é o espírito maligno, se é o espírito da nossa própria carne ou se é o espírito de Deus. Por isso que nós precisamos formar a nossa consciência, porque depois de mudar de direção e seguir a Cristo, de converter a nossa forma de pensar, de julgar as coisas, nós alcançamos do próprio Deus a terceira conversão, que é a conversão de coração. A conversão do coração que nos dá a capacidade de ver a Deus. Essa conversão do coração que vai fazendo com que nós possamos colocar o nosso tesouro em Deus, no reino dos céus. Porque aonde está o nosso tesouro, estará sempre o nosso coração. E se o nosso coração está em Cristo, está no reino dos céus, está no Evangelho, a nossa vida sempre se moverá segundo essa convicção verdadeira que nos dá a capacidade de permanecer firmes. E assim nós seremos sempre movidos pelo Espírito Santo e nós elevaremos, colaborando com a nossa liberdade, com a graça divina, elevaremos a nossa condição de batizados, de outros Cristos, de filhos de Deus, àquilo que é a condição de maturidade da vida cristã, que é a identificação cada vez maior com o próprio Filho de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que precisamos, dia após dia, nos exercitar nesse caminho e aproveitar a Quaresma justamente para isso, para que nesse momento de exercícios espirituais nós possamos crescer no autoconhecimento e aprendendo a perceber o que há de bom e o que há de mal em nós, nós possamos aprimorar o que é bom e purificar aquilo que é mal em nós, para que dessa forma nós não sejamos nunca como Satanás, adversários da obra de Deus, mas possamos ser movidos pelo Espírito Santo, para que assim possamos ser conduzidos aonde quer que o próprio Deus queira, para ali nós possamos dar testemunho, para que nós possamos crescer nessa experiência de intimidade e possamos ser para o mundo um outro Cristo que manifesta aquilo que é a verdadeira direção, o verdadeiro sentido da vida, que é a eternidade, o reino dos céus. E o meio para alcançar isso é somente pela vivência do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Música